Quando apareceu para mim uma fita cassete do Paco de Lucia, por exemplo, eu fiquei maluco, queria tocar aquilo, né? E aí acabei deixando um pouco de lado, assim, a parte do violão clássico, mas eu adoro, né? Olha, é inegável que o impacto primeiro, assim, foi o que mais me chamou a atenção, é a parte técnica, né? Eu ouvi 2 ou 3 gravações do Paco que estavam contidas naquela fita cassete que eu comentei. Primeiramente foi aquele picado, aquelas escalas, aquela coisa, mas a precisão, né? É uma coisa muito pujante, né? Uma coisa que por si só vai surgindo e vai ficando, vai grudando na nossa ideia, né? Isso foi a primeira coisa. A profundidade que tem é uma coisa muito... Como eu estava dizendo, essa parte técnica é a ponta do iceberg, né? Tem todo um edifício escondido ali, tem todo um corpo enorme, né? Que muitas vezes acaba passando até despercebido quando a gente fica focado só na parte técnica, né? É um gênero que engloba muito mais coisas, né? E infelizmente a minha carreira acabou me levando para um caminho que eu não pude me aprofundar nisso, né? E sinto muito por isso, porque eu adoro de paixão, assim, a arte flamenca, né? Às vezes eu ouço junto com o pessoal, eu tenho uns DVDs, aqueles 2 do Paco, né? Eu ouvi com algumas pessoas que gostam de música e tal. E enquanto tá os violões quebrando tudo ali, todo mundo adora e tal. Aí de vez em quando pinta alguém cantando, a pessoa já estranha, assim, né? O que tá rolando, né? A gente percebe na fisionomia. Mas é porque a falta de contato, eu acho, né? Não saber que é assim que funciona e tal. Mas mesmo aquilo, para mim, aquilo me encanta muito, né? Porque tem uma verdade muito grande, né? É uma história de um povo, né? É uma história muito, muito, muito viva para todos eles, né? E isso faz parte, né? Como talvez no choro você tirar o cavaquinho. Não, a partir de agora é sem cavaquinho, né? Então, são peças que unidas criam essa construção toda, esse edifício todo, que é o gênero, né? São técnicas muito específicas, né? E muito complicadas de fazer quando não se tem essa disseminação do conhecimento, né? Eu me lembro que quando eu ouvi as coisas do Paco, imagina, a gente estava muito distante de internet, muito distante de YouTube, não se pensava nisso. E eu tinha mais uma dificuldade que não tinha videocassete em casa. Então, e quem tinha vídeos do Paco, para você chegar a essa pessoa e ela te mostrar, levava muito tempo, né? Eu fui ver um vídeo dele depois de ter ouvido essa fita há uns 3 anos. Numa das vezes que eu fui com o meu professor de Tatuí para São Paulo, na casa do Ronoel Simões, que era um grande aficionado do violão, um grande pesquisador e tal, ele tinha um acervo enorme. Aí eu fui ver o Paco tocando lá. Mas antes disso, eu ouvia aquelas coisas e ficava imaginando, mas como é que ele faz isso, né? Aquelas escalas, por exemplo. Aí eu imaginei, bom, deve ser com 3 dedos, né? Porque quando eu comecei a estudar violão, meu primeiro professor, foi o Carlos Coimbra, ele tocava tudo com 3 dedos, mas tinha um outro contexto. Ele dizia, não, quem toca direito toca com todos os dedos, e esses todos eram esses 3. Então qualquer coisa, ele tocava assim. Aí eu passei a estudar com Beluco, que era o violão clássico, faz com 2, beleza. E aí eu ouço essa coisa do Paco e falo, com certeza deve ser com 3. E aí começo a treinar, começo a inventar uns exercícios e tal, e me lembrava às vezes um pouco. Eu acho que é por aqui mesmo. Aí fui estudando, foi melhorando. Aí eu pensava comigo, bom, é assim mesmo que ele faz. Até o dia que eu vou na casa do Ronoel Simões e não é nada daquilo. Era com 2 mesmo. Aí foi uma decepção. Enfim. Mas isso não teria acontecido se eu já tivesse ou tido alguém para ver como é que faz. Então, hoje em dia, atualmente, a facilidade de acesso à informação é tudo, né? A pessoa pode estudar especificamente uma técnica, especificamente um modo de algum violonista tocar. Isso facilita. Muito embora essa grande quantidade também atrapalhe, né? Quando eu tinha acesso aos choros, eu só tinha aquela fita cassete, só podia tirar aqueles 10, que eu não tinha outra fonte, né? Então isso me obrigava a tirar os 10 choros, né? Por um lado ajuda, que focaliza, mas por outro lado você tem que se virar sozinho. Eu acho que essa falta da informação, no meu caso,
fez com que eu inventasse a minha própria forma de digerir aquilo que eu ouvia e passar para a minha própria música, né? Para a minha forma de compor, para a minha forma de tocar aquelas escalas e tal. Então isso fez com que talvez se criasse uma nova forma de fazer, muito embora depois eu soube que mais gente utiliza essa coisa de 3 dedos e tal. Mas quando eu estava fazendo, eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo, né? Então, para mim era a minha tábua de salvação. Se eu precisasse fazer alguma coisa rápida, eu tentaria daquela forma. Mas eu acho sim que a influência de outras culturas sempre foi muito interessante para a música brasileira, porque é um jeito de manter ela sempre fresca, né? Com essa jovialidade que ela teve. Veja o choro, por exemplo. O choro, o próprio nascimento dele vem da confluência de várias culturas, né? A música europeia, com os batuques e a coisa afrodescendente. Então, e o choro se mantém, por exemplo, durante todo esse tempo, digerindo de alguma forma as influências, né? E eu acho que tem gente aí fazendo bastante também, se utilizando aí das técnicas flamencas, não só das técnicas, como também do sabor, né? Do aire, né? Por exemplo, tem o Felipe Coelho, lá de Florianópolis, um grande amigo nosso. Tem o Caraí Guedes, que é um grande guitarrista do lado do sul, do Rio Grande do Sul, amigo, querido. Eu conheci ele gurizinho, assim, tocando tudo, né? Tem muita gente se aproveitando aí dessas técnicas. Eu acho que isso não só é válido, como é necessário, né? O violão, ele vai se auto-reciclando, né? Veja a 7ª corda e tal, mais cordas até, como é o caso o Martelli, que toca num violão, se não me engano, de 11 cordas, né? E assim vai. O violão brasileiro, ele tem muito essa capacidade de se autorreciclar, né? Acho que é por aí. Bom, que é uma tendência e que eu acredito com certeza, né? Porque senão não teria esse tanto, né, de cursos que temos aí. Obviamente não só de violão, de música, como de tudo, né? A tendência é que a internet, esse sinal de internet, vá cada vez mais se desenvolvendo numa cidade, uma megalópole, por exemplo, que como é a que a gente reside aqui em São Paulo, né? É muito complicado, às vezes você se locomover não leva menos que 1 hora para chegar no lugar, depois mais, dependendo do horário, mais 1h30, assim. Às vezes um trecho de 2 quadras leva 40 minutos para você fazer. Então acho que é uma tendência, vai aumentar muito mais, né? Agora, no curso online, o conteúdo já vai estar ali disponível. Eu acho que é muito válido e funciona porque, primeiro, o estudante, ele vai de acordo com o tempo dele, né? Normalmente esses cursos, eles vão ficar disponíveis para o cara estudar num determinado tempo ali. No meu caso são alguns anos. E ele vai se adiantando nos estudos conforme ele vai melhorando, né? Então, como numa aula a gente passa uma coisa para o estudante, aí tem que esperar o momento dele para se acertar ali, para resolver. Aí, a partir disso é que a gente passa um novo conteúdo, né? No caso do curso online, não precisa, porque o tempo dele, a gente não precisa nem saber qual é esse tempo, né? Ele vai de acordo com... E tem também, no caso do meu curso, acredito que no teu também, tem esse feedback, né? Que eles, através de uma comunidade do Facebook, ele vai postando suas dúvidas, vai perguntando, ele pode até fazer um vídeo dele tocando e a gente vai falar, ó, aqui, prefira isto, aquilo e tal. Então, os conselhos para que a postura, a técnica, posicionamento, interpretação dele vão melhorando, né? Eu acho que é muito válido e é uma forma também de agregar mais gente em torno de nós, que somos professores, somos artistas, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu nunca tive perto de mim alguém que tocasse assim muito bem. Claro, o meu professor era um grande violonista, mas ele já estava mais idoso e ele não atuava como um concertista, que ele foi, e foi cada vez ficando mais caseiro.
quando eu ouço, por exemplo, quando eu ouvi a gravação do Paco de Lucia, aquilo me assustou tanto, eu comentei com ele não conhecia na época, né? E também eu não tinha a quem recorrer para perguntar e tal, então eu tive que sozinho me resolver, né? Às vezes isso é uma saída, né? Mas eu acho que o conhecimento divulgado dessa forma e tal, você ter possibilidade de frequentar um curso desse, com um cara que você acredita e confia e que é uma referência para você, é primordial. Se eu tivesse tido uma chance assim, com certeza eu iria atrás. Eu acho que existem dificuldades que estão muito associadas ao temor, né, de negociações através da internet. Isso é basicamente. Muita gente tem medo de fazer transações bancárias e tal, porque todo mundo está sujeito a vírus, hackers e tal, não sei o quê. Mas esse ambiente, pelo menos que a gente utiliza, eu utilizo no meu, acredito que você também no seu curso utiliza, são ambientes muito seguros, né? Que a gente vai estar dando todo o respaldo, todo o apoio para quem quiser adquirir o curso e tal. No nosso caso, eles têm contato direto com a gente, né? Então, o meu parceiro que cuida dessa parte, que é o Thiago, ele está sempre em contato comigo. Tem um cara ali que não está conseguindo parcelar, tá? Ou então deu problema, o limite do cartão. A gente está sempre tentando resolver todas essas coisas, ninguém fica na mão. E a nossa intenção é dar prosseguimento a esse conhecimento, é divulgar esse conhecimento. Obviamente a gente trabalha com isso, né? Eu sempre fui professor, você também, né? Então a gente está tentando abrir esse outro leque de possibilidade, porque primeiro que atualmente é muito complicado você viver com aulas presenciais, né? Em que você não tem tanto tempo assim para se dedicar a isso. E então essa possibilidade de um curso online te ajuda para ter mais liberdade para praticar e tal. Esse receio da aquisição do curso online, eu acho que a gente tem que passar por cima disso, porque, como eu disse, é um ambiente seguro. E tem outra coisa, nós temos uma história dentro da didática e dentro da escola do violão brasileiro, do violão flamenco, no seu caso. Nós temos já uma carreira artística e uma carreira dentro da parte didática, da coisa que nos dá uma credibilidade para isso, né? Nós não vamos deixar ninguém na mão, se a pessoa está afim de fazer, ela entra em contato com a gente, tal, sempre tem uma porta aberta ali, né? A gente vai, à medida do possível, também mostrando os resultados, mostrando os estudantes mostrando o que eles aprenderam, né? Dizendo da experiência deles em fazer esse curso, né? Eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que é um preconceito bobo. Na realidade, como você disse, o contato humano nada substitui, né? Mas no caso do curso online, como é um curso desenhado para isso, a gente, muitas vezes numa aula presencial, a gente acaba se esquecendo de dizer até de uma coisa que, você fala tal coisa pro cara, mas aí acabou passando despercebido. No curso online isso não acontece, porque a gente traça toda uma meta, todo um roteiro, né? E então eu até me arrisco a dizer que é um curso mais completo do que seria o presencial, né? Tem a possibilidade do aluno escrever as dúvidas dele, falar, mandar um vídeo na comunidade do Facebook, que a gente sempre tem, e a gente tratar ele tão pessoalmente como numa aula presencial. Eu acho que é um preconceito bobo que tende a diminuir. A primeira turma ainda não fez um ano, né? Hoje estão encerrando as inscrições para a terceira turma, né? A primeira turma nós tivemos aí uns 80 inscritos e tal, foi bem legal. É um aprendizado, né? Porque eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, muito embora desde que eu comecei a dar aula, assim, eu sempre fui de criar muita coisa, tinha muito material e tal. Venho da época de se escrever no caderno do aluno, a gente escrevia a mesma mão. E o que significa que todas as vezes a gente tinha que escrever de novo, né? Então você perdia o material, né? Eu sempre tive uma ideia de juntar o material, seja para fazer uma apostila, para fazer um livro e tal, e mais para frente gravar mesmo as aulas, né? Só que era tudo muito pessoal. Eu ia fazer um vídeo, botava lá o aluno X, João, mas esse vídeo eu não podia mandar para outras pessoas, né? Nem todos iam chamar João. Mas enfim,
fazer um curso assim bem arrematado, bem montado, tem sido uma baita experiência, e o feedback que as pessoas dão, que os estudantes dão, é muito legal. Gente que tem percebido a melhora, o aproveitamento, o desenvolvimento, né? O pessoal está vencendo as suas dificuldades, isso me deixa muito grato, assim, é muito gratificante mesmo você perceber isso, né? Eu me lembro que quando eu conseguia tirar uma música que para mim era um desafio, ou conseguir fazer um exercício que eu me colocava como meta, era muito legal, né? Então, essa primeira turma que eu fiz, o conteúdo foi sendo gravado ao longo do curso, né? Então, isso ajudou bastante porque eles davam feedback. Eu queria tal coisa, eu queria saber sobre tal coisa, então a gente fazia um material sobre isso. E assim foi até agora. Não terminamos ainda os materiais, tem alguns vídeos para fazer, só não terminei porque estou com o meu computador na assistência, mas esse feedback deles é importantíssimo. A gente consegue direcionar para a área, para o assunto em questão, né, que eles querem resolver. E o retorno que eles têm dado sobre o curso tem sido dos melhores, assim. Eu estou muito, muito feliz mesmo. A circunstância com que a gente se conheceu, Yamandu e eu, vem de quando eu comecei a tocar no Ó do Borogodó, aqui em São Paulo, que é um bar que ainda tem aqui em Pinheiros. Isso foi por volta de 2002, 2003. A gente tinha um grupo chamado Choro Rasgado, Zé Barbeiro, 7 cordas, Rodrigo Castro na flauta, Roberta Valente no pandeiro.